O outono de 2022, na região nordeste do Brasil, terá influência do fenômeno Laninha, que se intensificou em relação ao que era observado durante o verão, e também tem influência de mudanças importantes no padrão de temperatura do Oceano Atlântico, tanto no Atlântico Norte quanto no Atlântico Sul. O outono de 2022 tem início no dia 20 de março, às 12 horas e 33 minutos, e se estende até o dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos, pelo horário de Brasília. O outono é uma estação normalmente de bastante chuva em grande parte da região nordeste do Brasil. O que esperar, então, do outono de 2022 para o Nordeste? Agora nós vamos ver com o meteorologista Celso Oliveira. Pois não, Jô. Pelo menos o início da estação promete ser bem chuvoso no Nordeste. Eu trago aqui os mapas de anomalia de precipitação para abril, desvio de chuva, e o que a gente vê é um mapa bem azulado, né, mostrando aí precipitações acima da média. Inclusive, quando a gente olha a quantidade de chuva prevista, principalmente para o norte do Maranhão, Piauí e Ceará, vemos aí acumulados acima dos 200, eventualmente acima dos 300 milímetros em apenas 30 dias. Muita chuva, por exemplo, para São Luís, Teresina, Fortaleza, e na realidade, mesmo né, no sertão, na faixa leste, onde os acumulados projetados são um pouco menores, ainda assim, precipitações acima do normal que acabam beneficiando aí nível de açudes, mesmo os reservatórios para geração de energia elétrica estão bem cheios, há muito tempo que não víamos aí o Rio São Francisco com capacidade bastante elevada aí para geração de energia, e se por um lado, né, esse padrão mais chuvoso atrapalha a questão da geração de energia solar, de eólica, por outro lado, há água de sobra aí para geração de energia elétrica nas principais hidroelétricas aí da região Nordeste. Então, precipitações acima da média. Outra coisa também que chama atenção é a temperatura um pouco mais alta do que o normal, não que tenhamos aí calor excessivo, até por conta da precipitação que será frequente, acima da média, mas ainda assim, temperaturas acima do normal nesse mês de abril. Jô. Celso, olhando esse mapa da região Nordeste para abril, nós vamos ter incursões de frentes frias sobre a Bahia? Tem. Importante salientar que a partir agora de abril, o que aconteceu, até para contextualizar um pouco. Embora a gente tenha tido chuvas excepcionais, fortíssimas em dezembro na Bahia, de lá para cá a precipitação perdeu força no estado. Hoje, áreas do extremo sul da Bahia passam até por estiagem, mas justamente o fenômeno Laninha ele volta a se manifestar agora no início do outono e as frentes frias voltam a ganhar intensidade, inclusive sobre o extremo sul da Bahia. Vale salientar que existe aí um outro aspecto, você mesmo comentou, chamado de polo do Atlântico, ou seja, a temperatura das águas do Oceano Atlântico estão mais altas do que acima da linha do Equador, no hemisfério norte, e isso faz com que tenhamos aí a migração também da zona de convergência intertropical, trazendo justamente essa chuvarada aqui prevista entre o Maranhão e o Ceará, Jô. Então, temos que estar bastante atentos aí nesse mês de abril, com temporais aí, né, entre o Maranhão e ainda o Ceará, né, e as capitais Fortaleza, Teresina e São Luís já tiveram precipitações fortes aí no final do nosso verão. Celso, vamos passar para o mês de maio, que maio normalmente a gente começa a ter, é um mês que a gente vê precipitações, assim, às vezes bastante fortes na costa leste do Nordeste. Né? Os distúrbios ondulatórios de leste, eles não andaram muito frequentes, né, em anos anteriores, não, né? Mas essa mudança de padrão de temperatura, agora eu gostaria que você falasse então um pouco sobre isso, se vai favorecer a entrada de ondas de leste. Ajuda, Jô. Olha só como muda, né? Aquela área de azulada, ela fica mais para o leste do Nordeste, entre Sergipe e Rio Grande do Norte, pega um pouco ainda do Ceará por conta da zona de convergência intertropical, Piauí, Maranhão. Por outro lado, Bahia começa a ter uma diminuição da precipitação, principalmente o interior da Bahia, mas chamando a atenção da faixa leste, né, a expectativa de chuva acima da média, inclusive com acumulados altos aí previstos entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba, associado justamente às ondas de leste,
linhas de instabilidade que acabam se formando aí, intensificando próximas da costa do Nordeste e provocam chuvas significativas. Tem tudo a ver com a temperatura do Atlântico, que continua favorável. Essas chuvas acabam beneficiando a questão justamente de açudes, de reservatórios que ficam mais próximos da costa, né, do Nordeste, e também beneficia bastante a agricultura. Lembrando que nós temos aí uma região que vem crescendo bastante aí nesses últimos anos, uma região agrícola chamada Cealba, né, Sergipe, Alagoas e o Nordeste da Bahia, área produtora aí de cana-de-açúcar, feijão, mandioca, enfim, né, uma área que deve ter, inclusive, precipitações acima da média. E com relação à temperatura, embora, né, essa temperatura continue aí acima da média, é sempre importante salientar, longe de termos aí calor excessivo, por conta justamente dessa questão da nebulosidade, das chuvas mais frequentes. Então, a temperatura fica acima da média, mas sem grandes extremos, Jô. Ô Celso, então diríamos o seguinte, em maio, mais um mês aí de alerta para as capitais da região nordeste do Brasil. Alerta para tempestades e chuvas que poderão causar transtornos, né? Exato. Aliás, né, se a gente for olhar, né, o Nordeste de uma forma geral, as precipitações elas costumam trazer mais problemas, né, para as capitais no primeiro semestre, né, principalmente entre o final do verão e o decorrer do outono, em alguns casos no inverno, que é o caso do leste e do Nordeste, algumas vezes avança até o início do inverno, e sim, concordo contigo, e até é algo interessante a gente comentar, né? A gente sempre associa, né, muitas pessoas associam o Nordeste à questão da seca, né? Mas para se ter uma ideia, Recife recebe mais chuva, né, no mês mais chuvoso do ano, que é julho, lá já no início do inverno, Recife recebe mais chuva do que São Paulo. Então, São Paulo chove uns 250 milímetros, enfim, Recife costuma receber até 300, 350 milímetros entre junho e julho, né? Então, só para lembrar um pouco justamente dessa diferença, né? Existem áreas no Nordeste que recebem chuvas realmente excepcionais. Exatamente, sem falar nas capitais ou em áreas litorâneas do norte e do Nordeste, né? Também. Do litoral norte. Aí nós estamos falando, por exemplo, de áreas de precipitação de mais de 400 milímetros, né? Então, assim, é que o regime de chuva realmente é muito diferenciado, né, em relação, por exemplo, ao sudeste ou ao sul do país, né? Celso, assim, algum aspecto que você queira salientar ainda em relação, por exemplo, a oeste da Bahia, áreas ali do sul do Maranhão, do Piauí, que são grandes áreas agrícolas? O que vem chamando a atenção, Jô, agora nesse final de verão, início de outono, e vai ainda ser perceptível no decorrer do outono, é justamente essa chuva mais excessiva, né? Que, é claro, a chuva ela beneficia o desenvolvimento das culturas, mas ela não pode ser também excessiva a ponto de você não conseguir nem entrar nas lavouras. E vai ser importante a gente ficar atento ao início do outono, e no caso aí de maio, né, onde a chuva já começa a enfraquecer um pouco mais, isso acaba beneficiando o desenvolvimento do algodão. Lembrando que no Maranhão, na Bahia, principalmente nesses dois estados onde tem mais algodão, a colheita acontece mais para o meio do ano, né? Então agora é importante, por exemplo, em maio, o tempo ficar mais seco justamente para o desenvolvimento da pluma do algodão. Nós já tivemos aí alguns eventos realmente de chuva, mesmo durante o mês de março, né, na região nordeste do Brasil, mesmo em fevereiro, que já houve uma precipitação aí, e olha, ao que tudo indica, não vai faltar milho para São João esse ano, né? Não falta, isso é algo importante, torçamos para que seja já de forma presencial, enfim, na medida do possível, mas é fato que a produção agrícola do chamado Cealba, né, justamente dessa faixa mais leste aí do Nordeste, a tendência é que a produção agrícola seja boa e sim, tenhamos aí no mês de junho uma grande quantidade aí de milho à disposição. Boas notícias. Bom, então vamos passar para o mês de junho, Celso. Pois não, e aí, nesse caso, é natural, até os desvios eles são mais modestos, né? Mas é aquilo que eu comentei. A média histórica no litoral e zona da mata, né, do leste e do nordeste, é muito alta. Então, mesmo que a gente olhe, mas é só um pouquinho acima da média, esse pouquinho é muita água ainda, tá? Então, há expectativa de chuvas fortes nas capitais,
Fica o alerta, claro, para transtornos no aspecto de defesa civil. Infelizmente, temos aí muitas áreas de risco nas regiões metropolitanas, é importante a gente ficar atento a isso. E no interior, né, o que percebe aí é a diminuição da chuva. Na verdade, em duas áreas. O norte do Nordeste, né, a zona de convergência intertropical, aos poucos vai se afastando da costa norte do Nordeste, e também temos naturalmente a diminuição da chuva no interior. A precipitação fica mais concentrada na faixa leste da região e a temperatura, né, um pouco mais próxima da média nas capitais do leste e do Nordeste, e o interior, de uma forma geral, com temperaturas acima da média. Jô? O padrão de junho ele é mais próximo da normalidade, né? Quer dizer, Exato. essa diminuição grande de chuva pelo interior já é uma situação bastante próxima do normal, né? Exato, exatamente. Bom, o Nordeste do Brasil, como vocês viram, então, vai ser beneficiado esse ano por uma temperatura na costa leste do Oceano Atlântico que está mais alta do que normal e também pelo fenômeno Laninha, né? Vamos ver aí, acompanhando depois, as atualizações ao longo do outono. Um ótimo outono para todos vocês.